Começou, boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora, isso mesmo, na quarta-feira de cinzas, abrindo aí esse tempo precioso da quaresma e também lembrando a campanha da fraternidade aqui no Brasil. Veja só para lembrar você que nós, durante a quaresma, a gente vai ter um pouquinho antes do programa Bendita Hora, uma pequena reflexão do Frei Gilson, como você teve agora. Mas está começando agora Bendita Hora, que é o melhor programa da tarde, não tem programa melhor do que esse, pode procurar, sabe por quê? Porque aqui só vem os melhores, tem 2 requisitos para participar do programa, ela sabe, o Romão sabe. Primeiro, que seja inteligente, por isso vocês estão aqui. O mais importante de todos, que seja bonito. Uau! Tirando o Carlinho, que já devia estar de férias, né? Só vem gente bonita nesse programa, porque... Claro, vocês estão aqui porque eu pensei que vocês tivessem ido embora. Aí, que triste isso, vocês estarem aqui. Gente, o programa tá muito bom, ótimo com a sua participação e você vai participar com a gente. Como que você faz para mandar a sua opinião, a sua pergunta? Como você faz? Você vai fazer o seguinte, você pode aí, entrar no youtube.com/TV Rede Vida ou então youtube.com/Bendita Hora e aí no chat, onde você escreve ali do lado, você vai fazendo assim, você vai escrevendo ali do lado, você vai mandar, presta atenção, você vai mandar a sua pergunta. Tá certo? Tem gente participando com a gente, à medida que o programa for acontecendo, eu vou também colocando aqui para vocês, tá certo? As perguntas. Vamos começar o programa então com o nosso pensamento do dia. Vamos ver aqui, olha. Nunca deixe a fé e o café esfriarem. Isso é verdade. Quer coisa ruim na vida da gente é café frio e fé fria também. Olha o nosso café. Aliás, você sabe que teve uma festa de Nossa Senhora do Café, foi semana passada, lá em Machado. Nossa Senhora do Café é aquela ali, Nossa Senhora do Café ali. Mostra aí o Nossa Senhora do Café ali, Essa semana passada foi em festa de Nossa Senhora do Café. Existe Nossa Senhora do Café. Que eu falo da Nossa Senhora do Café, ninguém acredita que existe Nossa Senhora do Café. Veja só, veja só. E é verdade aí. Eu quero apresentar para vocês aqui, quem está fazendo o programa aqui hoje. Vamos lá. Atenção, dispensa a apresentação. César Romão, obrigado, doutor César Romão. Muito obrigado aí, doutor César, que é um das maiores cabeças pensantes aqui no Brasil, conferencista aí, no mundo todo, já mandou esse mundo todo, fazendo conferência em todo lugar. Obrigado. Autor de quantos livros, doutor César? 25 livros. 25 livros, olha aí. Só para humilhar a gente, 25 livros, olha que delícia. Obrigado, doutor. Eu não gravei nenhum CD. Não gravei nenhuma música. Não, olha, tá vendo? Jéssica Zuzzi, muito obrigado. Neurocientista educacional, obrigado aqui, viu? Muito obrigado. E seja bem-vindo, fico muito feliz, viu? Muito feliz. Obrigada mesmo. A Luana Couto, gente, nossa psicóloga, obrigado, Luana, obrigado aqui. Pelo convite. Mas eu fico muito feliz, viu? Luana, grande psicóloga. E o nosso advogado, o doutor João de Lorenzi Vitorino dos Santos Ronque. Olha que nome esse, que é um nome imponente. Chique, né? Isso é nome chique. Chique. Isso é chique. Obrigado, doutor. Não tem homônimo. É verdade. Mas muito obrigado por você estar aqui, viu? Muito obrigado. Agradeço. Fico muito feliz de receber aqui. Obrigado de verdade, viu? Vamos lá, gente. Vamos começar o programa. Já tem a nossa primeira notícia aqui, vamos ver. Brasil é o número 1 em mau comportamento na sala de aula, indica pesquisa. Jéssica, o que é isso? Por que nós chegamos a esse ponto? Número 1 em mau comportamento nas aulas de aula. Quando eu falo isso, muita gente deve estar assistindo, a gente deve lembrar assim, mas quando eu estudava, eu levantava quando o professor chegava, eu era educado. E hoje não é desse jeito mais. Não. Eu falo que nem precisaria de pesquisa se a gente fosse olhar para o estado emocional e físico das professoras, né? É complicado. Eu estou ainda em sala de aula, né? Não saí, desde o infantil até o pré-vestibular. E eu vejo o quanto a sociedade desvaloriza a educação, que muitas vezes isso interfere na indisciplina, né? Mas é um caso assustador mesmo da gente ver, né, o que anda acontecendo e tem vários fatores. Não tem como resolver da noite para o dia, mas infelizmente a gente levou esse título aí. Aqui, a gente fala, o Brasil é o número 1 em mau comportamento. O que difere os outros países que eles não têm tanto mau comportamento assim?
Então, a gente está com essa onda, né, de até países europeus ou americanos, que eu trabalho muito com o pessoal de fora também, só que a gente vê o resultado no PISA. O Brasil, há tempos, não sai naquela mesmice, não se destaca na valorização e nem nas notas das crianças. Nem nas notas. Nem nas notas, né, cada vez mais baixo. E a gente vê isso, eu atribuo também muito da nossa sociedade, da nossa cultura. Sabe, esse jeitinho brasileiro, sempre dá uma o não coisa, pode ser sim, o sim pode ser não. É muito difícil para as crianças entenderem limites, regras, tanto em casa quanto na sala de aula. Então, isso vai cascateando, chega na sala de aula, a professora não dá conta, muitas vezes, de coisas que eram para ser aprendidas em casa. Em casa. Porque em casa, né? valores, né, essas coisas em Mesmo casa. porque, mas o professor, ele perdeu muito da autoridade que ele tinha. Perdeu, não que ele tenha querido perder, mas foi tirado dele. Foi tirado, infelizmente. Antigamente o professor falava, eu tinha, meu Deus do céu, eu acho que todos nós, tinha um professor como assim, num pedestal. Eu lembro que quando eu encontrava, por exemplo, eu era criança e minha professora do primário, se eu encontrasse ela na rua, eu sou de uma cidade, Lavras, pequenininho, né? Eu tinha aquele mesmo respeito. Encontrar era uma coisa assim, fora do comum. Imagina, né? Minha professora, Dona Selma, a primeira professora. Então, para mim era uma coisa assim. Mas hoje ninguém tem essa maneira de ver o professor também. Muito mudou-se na educação e o pessoal acabou tirando a autoridade do professor, que muitas vezes era confundida com autoritarismo. E na sala de aula a gente precisa de liderança. Não adianta, as coisas não acontecem se não tiver ali o professor como centro de tudo. Então traz muito essa máxima de o aluno está é protagonista do processo dele de aprendizagem. Ok, envolver os alunos para engajar, mas a professora continua sendo o adulto responsável pela sala de aula. Então todo o trabalho que eu faço hoje, né, tanto nas mídias quanto fora, é para trazer de novo essa liderança das professoras. Hoje mudou muito, né, a forma de educar, então eu falo sempre da liderança positiva, que é sempre achar o meio termo do equilíbrio, porque hoje tem muitas regras na educação, muitas leis também que precisam ser respeitadas, muito trabalho do socioemocional que tem que ser feito também na sala de aula, então aumenta-se sempre a demanda da professora. Então eu sempre costumo dizer, a escola só poderá ser a segunda casa quando a casa for a primeira escola. É verdade. Então, assim, a gente não consegue fazer tudo em sala de aula. Tem muita coisa que a gente abraça e entrega para a família, para os alunos, porque a gente entende que estamos desenvolvendo uma pessoa. Não é um número, não é um boletim, não é um nome. É uma vida lá atrás. É verdade. É verdade. Olha, o pessoal participando com a gente, a Ilse Quitéria, a Ieda Ruda, a Elza Fernandes, obrigado. Olha, Padre Juarez, abraço a todos da mesa, moro em Tubarão, Santa Catarina, sou fã do programa Meditado, não perco no programa. Muito obrigado, Ilse Quitéria, muito obrigado. Ó. Muito bom. Vamos ver aqui mais uma notícia aqui. Carnaval 2025, qual é o impacto financeiro da folia no bolso e na economia? Aqui no São Paulo, quem ganhou? Foi Rosas de Ouro. E no Rio, já saiu? Não, no Rio não saiu. Ainda não saiu, né? No Rio não saiu. E aí, doutor César Romão? O carnaval, como meio econômico, ele impulsiona até o nosso PIB, né? Ele faz movimento no comércio, na gastronomia, no entretenimento. Ele contribui diretamente no nosso PIB. Esse carnaval desse ano aqui, ele conseguiu gerar aqui para nossa cidade de São Paulo, nosso estado, 12 bilhões de reais. 12 bilhões? Olha que movimento. 12 bilhões. Por quê? Hoje é a maior festa, então, do que tem, assim, de geração de... Mais do que a Fórmula 1. Antigamente eles falavam da Fórmula 1. Muito mais. Eles falavam que a Fórmula 1 era mais... Não, muito mais. Inclusive, o carnaval ele tem uma vantagem, porque, entre aspas, né, os produtos carnavalescos, aqueles que são consumidos durante o carnaval, eles têm uma média de imposto de 38% de taxas. Ah, é? Só que nessa época eles vendem 5, 6 vezes mais. Então, as prefeituras e o governo, né, estadual e federal, arrecadam também nesses 5 dias aí, 5, 6 vezes mais. Demais, né? Ele é um movimento, sem sombra de dúvida, sensual, cultural, econômico. Agora, a gente não tem como negar isso, né?
Mas ele ainda é um evento polêmico, né? Ainda é um evento cheio de polêmica, sempre haverá polêmica. Sempre vai ter gente. Ai, que coisa feia, que coisa feia. Ai, sempre vai causar divisões. É verdade. Em relação à pergunta, é um grande movimento financeiro dentro da economia. Sem contar que nós temos, por exemplo, nós não temos 100% das hospedagens fechadas em hotéis em outra época que não seja o carnaval. E o carnaval 100%? 100%. Que isso? Para serviço de turismo. Rio de Janeiro. Turismo, hotelaria é uma beleza. Um espetáculo. Eles se refazem nessa época. Que coisa, olha que coisa. Então não há como negar, o movimento é muito grande. E o Carnaval de São Paulo, a gente está para o Brasil inteiro, né? Mas é interessante que ele tomou um corpo diferente, né? Porque o Carnaval de São Paulo hoje é o que eu não digo carnaval do sambódromo, da rua, né? Ele virou blocos. Os blocos. Ele virou, aqui em São Paulo é engraçado, se chama bloquinho, né? Eu acho engraçado, bloquinho. Não é bloco, é bloquinho. Mas o paulistano, ele precisa, opinião minha, né? Vou deixar. Você é paulistano? Não, sou. Então você tem lugar de fala. Ele tem lugar de fala. Nós não. O paulistano precisa parar de querer achar que ele é melhor que o Rio, precisa parar de imitar o Rio. Precisa ter o nosso carnaval. O carnaval O carnaval com cara do paulistano. Não quer fazer igual o Rio, quer fazer sambódromo. Não. Nós temos que ter o nosso modelo. Tem um jeito de São Paulo. O bloco é carioca. Aqui em São Paulo até deram uma arrumadinha, né? Chama de bloquinho. Bloquinho, eu acho interessante. Para ficar diferente do Rio, é bloquinho. Mas o carnaval é uma festa maravilhosa em situações econômicas para o nosso país. Aliás, ele abre divisas, né? Uma das perguntas, se você fizer 3 perguntas aos americanos, por exemplo, o que eles mais lembram do Brasil é biquíni, carnaval e futebol. Olha que interessante. Eu acho o carnaval maravilhoso, sabe? Porque eu acho que o carnaval é uma festa popular, que todo mundo participa, não tem essa coisa de elitizar, né? Todo lugar é muito elitizado. O carnaval tá todo mundo de uma maneira... Eu acho muito bom, E é um momento que a pessoa extravasa, é uma pessoa... Dom Helder Câmara falava, vai, brinque, porque na quarta-feira tudo volta ao normal. Ele falava assim, né? Muito. E é uma festa que está todo mundo junto, tá todo. Eu acho muito. É uma festa antiga, né? É uma festa antiga, muito antiga. É uma festa que existe, as origens até antes do cristianismo, mas uma festa marcada pela igreja, porque quem marca o carnaval é a igreja. A igreja marca o dia do carnaval. Quando se marca a Páscoa, marca a Quaresma, a quarta-feira de cinza e o carnaval, né? E o carnaval é uma festa ligada. E é uma festa ligada justamente à questão de que você se despede das carne de comer, para que você entre num período de Quaresma. Carnevale, né, significa tchau. Em latim, a gente tem a saudação em latim é o seguinte: quando a gente chega perto de alguém, a gente diz ave. Ave é o jeito de. Ave significa o nosso oi, né? Oi, tal. E quando a gente se despede de alguém, a gente diz vale, né? Vale. Então você despede de alguém, vale. Aliás, até hoje os jovens falam assim, valeu, né? Valeu, né, graça? Valeu, né? Vale. Padre Juarez, o carnaval também, ele é o único que movimenta na sua totalidade toda a microeconomia do país. O que é a microeconomia? As costureiras, aquelas ruas que vendem bijuterias, que vendem adereços, porque esses são microempreendedores. Microempreendedores, A fantasia é feita por microempreendedores. Então, o carnaval é a única época que esses microempreendedores funcionam 100% da sua totalidade. Que beleza, Ale. Muito bom. Gelivane participando com a gente, a Nice Maria da Paraíba. Adoro o programa, boa tarde para todos que estão aí. A Maria Salomé, ai, que bom, graças a Deus está ao vivo de... Porque teve esse dia de carnaval. Vamos lá. Estão tomando café, né? Sim. Isso mesmo, Maria. Você sabe o que é bem de família? Não, quem sabe é o Dr. João. O que é bem de família? Bem de família é a casa que abriga a família. É difícil falar sobre bem de família e direito de propriedade, que está tudo interligado, sem esquecer quem que é o Criador do céu e da terra. Deus fez a terra. Isso.
deu de presente para Adão e Eva. Isso. Depois veio o dilúvio. Arrasou com tudo. Dividiu em 12 tribos. Isso. E essas 12 tribos chegamos até nós aqui. Bem de família é isso. É um imóvel. Não importa se é de luxo, se é modesto. A legislação protege. Nós temos dentro do ordenamento jurídico brasileiro a recepção do bem de família, o Código Civil de 1916. 16? Já 16, o legislador já previu. Bem de família... É intocável. É intocável, é impenhorável e... E o bem de família, o bem de família se refere à casa que abriga aquela família. Não somente a casa. Pequena propriedade rural, propriedade até 3, 4 módulos, também é considerado bem de família. Também é considerado. Os profissionais liberais, os médicos, psicólogos, os apetrechos que os médicos, os dentistas utilizam para o exercício dessa profissão. É bem de família. O advogado, o computador, isso é impenhorável. Por exemplo, o dentista, ele tem um consultório dele com a cadeira, o motorzinho, aquilo é impenhorável. A lei trata, a lei 8.009, de 1990, trata de bens como sendo absolutamente impenhorável. Interessante. Impenhorável, né? O único inconveniente do bem de família de 1916 que a lei determina que se faça a constituição do bem de família por escritura pública. Então, você tem um bem de família você tem um bem normal, você tem que ir ao cartório... Transformar ele? Fazer uma escritura pública para reconhecer que é bem de família e pré-anotar na matrícula para ficar reconhecido como bem de família. Mas isso tem que fazer, então? Isso tem que fazer, pelo Código Civil de 16. Mas a atual lei não. A atual lei fala... Inclusive a posse. Você tem a posse de um bem que você mora lá, você explora. O imóvel rural, por exemplo, que eu estou falando. O pequeno proprietário que utiliza o imóvel rural, né, e que sobrevive daquela propriedade, isso é caracterizado como bem de família. Então, até a posse é reconhecido como bem de família. Doutor, por exemplo, a pessoa, ela tem a casa dela, mora agora. Aí a pessoa quebrou, cara, ficou de nada. Está passando aquela casa, jamais ela pode ser tocada. É absolutamente impenhorável. Impenhorável. Embora o avanço dos julgados, a jurisprudência, principalmente a que vem dos processos cíveis, são mais rigorosos. A jurisprudência tem flexibilizado, quer dizer... Não é muito bem de família assim. A jurisprudência da Justiça Civil é isso. Por incrível que pareça, a Justiça do Trabalho reconhece com mais eficácia a impenhorabilidade do bem de família. Então, isso que eu ia falar para o senhor. Eu conheço um caso, é claro que eu não vou falar, mas que dívida de trabalhista, e a pessoa que herdou, porque essa dívida também não acaba, né? Essa dívida não acaba. A pessoa herdou a dívida e tal, e a única coisa que sobrou foi a casa da pessoa. E ela mora nessa casa, é uma casa enorme, e não pode vender porque é impenhorável, não pode vender, e está lá, ela tem que ficar lá como bem de família. E ninguém pode tocar. Agora eu pergunto para o senhor, quando essa pessoa morrer, o que esse bem de família se torna? Aí ele pode ser... O bem de família, a pessoa falecendo, passa para o sucessor. E continua sendo bem de família? Continua sendo bem de família. Se só existe aquele imóvel onde abriga a família, é absolutamente impenhorável. Né? A lei criou algumas regras, o artigo 3º, por exemplo, da Lei 8.009, já atendendo o interesse dos grandes conglomerados que exploram o mercado imobiliário, construtoras, incorporadoras, banqueiros. Criou lá a figura de que se você dá o seu bem de família como garantia de alienação fiduciária, aí você perde o direito de bem de família. Perde o direito, por exemplo. Você perde o direito. Se você é fiador num contrato de locação
E dá seu bem lá de família e você está abdicando do direito de bem de família. Entendi. Então muitas pessoas perdem bem de família. Por causa disso. Porque foi lá o favor pro compadre, pra comadre, pro vizinho. Você vai ser avalista de uma pessoa. E aí o inquilino não paga a conta e o bem de família... O bem de família paga. Meu Deus! Vai pro tacho. Gente do céu. Olha o cuidado que tem que ter. Por isso, gente, olha, ó. Por isso tem sempre, qualquer negócio, tem que consultar advogado mesmo, não adianta. De repente a pessoa perde um bem de família, né, que era totalmente impenhorável, às vezes por uma bobagem, assim. Tem que ter muita cautela e... E é uma boa desculpa também para você não ser avalista dos outros também. Não, meu bem de família não toca. Bem de família, não posso. Bem de família eu não vou poder, não. Viu? Vamos ver aqui, ó. Mais aqui, ó. Agressão psicológica. Como tratar e superar o abuso emocional. Psicóloga é bom. Olha lá. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, primeiro, a gente precisa estabelecer aqui o que a gente vai chamar de agressão psicológica. Isso mesmo. Por quê? Hoje está tão em voga, né, essa questão de relacionamento abusivo e etc. A pessoa é tóxica, narcisista. E aí as pessoas têm feito diagnóstico de todo mundo, né, praticamente. Tem até... Todo mundo vira psicólogo. Exatamente. Todo mundo na internet vira psicólogo, vira médico, vira tudo. E aí tem uma outra questão. Eu já vi também paciente falando assim, poxa, então será que nessas brigas que eu tenho aqui hoje nos conflitos familiares, eu sou tóxico, né? Então, a primeira coisa que eu sempre peço para as pessoas se atentarem é que você não precisa se nomear como tóxico, mas entenda que você, neste momento, por não ter habilidades, ainda não conseguir lidar bem com as suas emoções ou escolher estratégias que não são adequadas, você age com comportamentos que não são saudáveis. Eu nem falo muito dessa questão para não ficar reforçando o nome. Sei. Primeiro, então, olha, o que é uma relação que a gente pode chamar de abusiva? É aquela, assim, para ficar até mais fácil e didático, onde a pessoa praticamente é objetificada. Ela só tem função, não existe troca. Sei. Então, para você olhar e falar assim, olha, essa relação aqui não tá legal, ela tá num nível de toxicidade e ela é abusiva, então é assim, olha, eu não consigo colocar meus interesses na mesa, eu não consigo discutir, eu não me sinto valorizado, existe um boicote, então ainda que essa pessoa tenha comportamentos adequados, a outra vai sempre buscar com manipulação, o lado ruim ou buscar falhas para gerar muita culpa e trazer o seu comportamento ou o que você pode entregar, seja qual for o suprimento, para resolver aquilo que para ela é interessante, né? Esse é um ponto. E aí, gente, uma coisa que é muito importante para nós pensarmos em casa. Aqui eu tenho uma relação saudável, que é o ideal, e acho que a gente não acha esse ideal só na nossa relação com Deus. E aqui a gente tem uma relação tóxica, então pensa que é de 0 a 100, né? Então, podemos avaliar que no dia a dia, até por inabilidades, como eu já comentei, a gente em algum momento erra. Agora, o que faz da minha relação saudável? É a capacidade de poder lidar com a minha emoção, deixá-la fluir antes de agir com o outro, isso é um ponto que já ajuda muito. E outra coisa, reparar, identificar que o que a minha fala, a minha atitude doeu, então eu falo assim, olha, me perdoe, naquele dia eu estava nervosa. É a questão de você poder sentar com o outro e construir um diálogo. E aí entra um desafio, né? Que é assim, como que a gente pode discutir as crises, os problemas, porque toda relação tem. Por isso que está tão difícil hoje. Então, não é só um fato na vida da pessoa que vai definir essa pessoa como tóxica, como chama, abusiva, não é uma coisa. De repente. É como ela lida com o fato. Como que ela lida com. É como que ela lida, inclusive, depois, pós-fato. Sei. Se existe uma capacidade de reconhecer, se existe um espaço para ter esse mínimo diálogo, né? Então tem muita gente que fala assim, eu casei para ser feliz, eu não quero discussão. Então, peraí, não existe nenhuma... Até no trabalho não tem feedback. Gente, tem que ter discussão. Você tem um projeto, esse projeto ele passa por revisões, depois você tira coisas, coloca outras. Então, precisamos exercitar isso e temos poucas habilidades. Por isso, é muito importante buscar ajuda e buscar conhecimento. Você tocou num ponto do trabalho, quando eu era jovem, eu trabalhava num local. Eu gostava muito de trabalhar lá, mas o chefe era terrível. Aí todo mundo dizia, pô, Romão, você tem que sair do emprego. Eu falei, eu não vou sair, eu gosto de trabalhar aqui. Interessante. Aí eu fui até, na época, muita gente não vai lembrar, mas muita gente vai lembrar. Eu fui até o mimeógrafo da empresa. Mimeógrafo, nossa, né? Fiquei cheirando álcool uma semana e fiz o currículo do meu chefe. Botei no correio, um monte de empresa.
Um mês depois, ele reúne as pessoas, né? Para se despedir. Tinha sido contratado. Você fez ele ganhar um emprego. Então, vou deixar aqui uma sugestão para você. Você não precisa mudar. Distribui o currículo dessa pessoa tóxica. É verdade. Põe aí o currículo do seu marido. Hoje tem internet. Hoje a internet é muito melhor, né? Não precisa Faz de melhor. Faz o currículo do seu marido, de quem está te preocupando aí, e distribui. Quem sabe ele arruma um novo dono. E faz um currículo daqueles caprichado. Caprichado. Você sabe como que faz para fazer currículo, né? É só usar a mente, sabia? Você mente. mente. A melhor conversa é quando eu tô fora, né? É sempre assim, doutor. O professor sai, muita coisa aqui. Costas aqui, ó, tá vendo? Tá rendendo. O pessoal que tá participando, olha que a Gelivane falou assim, nossa, essa mesa só tem gente inteligente. Tá vendo? É verdade, tá vendo? Olha que beleza. Eu aprendo todo dia. Muito bem. Aí, ó. Vamos lá. A gente vai pro intervalo, como vocês sabem... Vai ter sorteio? Vai ter sorteio. Para terminar o programa... O nome tá aí, pelo menos? Não, tá, opa! Tá, para terminar o programa, a gente sempre... Alguém vai escolher uma música, deixa eu pegar assim. Eu fechei o olho ainda. Quem vai escolher hoje a música pra gente terminar o programa? A música da sua vida é a Jéssica. Jéssica, escolha uma música agora. Fala agora. Ai. Tem que ser agora. Pra dar trabalho pra quem? Pra dar trabalho pro operador. Pra quem que você... Qual a música da sua vida que você mais gosta? Eu gosto muito da banda do Pearl Jam. Pearl Jam, muito bom. Qual música? Last Kiss. Pearl Jam. Olha aí. Pearl Jam, Last Kiss. A gente vai pro intervalo, voltamos rapidinho. Fica aí. Estamos de volta. Olha, veja só, aqui no Bendita Hora, com o César Romão, com a Jéssica Zuzzi, com a Luana Couto e o doutor João de Lorenzi, nosso advogado aqui, ó. E tem mais coisa pra gente conversar, muita coisa. Esse pessoal fala que vocês não sabem quanto que eles falam aqui, vocês não estão aqui já. O Papa, uma política que ignora os pobres, nunca pode promover o bem comum. Quero que o César Romão fala pra gente aí sobre isso, César. Nosso salve ao Papa aí. O nosso amém aí, para que ele se recupere rapidamente. Né? Isso mesmo. Mas, Juarez, enquanto existirem pobres, é sinal que os governantes estão indo muito mal. Na sua política social, na sua política humana. Se nós dividirmos hoje aqui no seu programa, no Bendita Hora, igualmente todo o dinheiro do mundo, em pouco tempo nós teremos novamente pobres, ricos e miseráveis. E por que isso? Porque a escassez, ela é um fator intrínseco de controle e poder. Só por isso. Ela acontece desde os primórdios da civilização. Né? Os governantes controlam as pessoas através da escassez. Quer dizer, você ter um elevado número de pobreza é manter um campo fértil para promessas de manipulação de massa. Olha o que você falando é uma coisa muito importante. Olha que coisa. Então Mas que você precisa de manter. Exatamente. Você precisa da pobreza para manter a fertilidade das promessas para manipular a massa. É assim que funciona. O sonho de justiça social, como citou o Papa, aliás, eu li todo o material que foi publicado, ele é antigo, quer dizer, ele quer uma justiça que equipara os mecanismos que podem garantir o ser humano como ser humano e que o ser humano leve uma vida digna, uma vida humana, mas isso não é realizável, infelizmente. Por quê? Porque as forças controladoras, elas se alimentam da escassez, elas se alimentam da pobreza. Quer dizer, cultivar virtudes e forjar valores devia ser algo normal no mundo, né? Pelo menos parece que existe esse ideal, né, nas pessoas. Nós temos no mundo hoje 1,1 bilhão de pessoas na linha da pobreza. Isso é um oitavo, né? É 8% da população praticamente do mundo. Né? O Brasil hoje é o segundo país em proporção de pessoas na linha da pobreza dentro do G20. Nossa, dentro do G20. A gente só pede para a Índia. E aí fica a grande pergunta, né? O que nós estamos fazendo além de manipular essa massa? Além de fazer promessas a essa massa para que ela possa nos servir?
A pobreza está muito mais hoje dentro da alma e do espírito do ser humano do que propriamente distribuída pelo planeta. Então, nós precisamos elevar essa pobreza de espírito, ter compaixão, olhar para o próximo, que é o que não acontece. Cada pessoa que atinge um determinado ponto, ela começa a viver neste mundo aqui. O que acontece aqui não me interessa. Porém, as grandes revoluções que aconteceram no mundo, vamos lá para a Revolução Francesa e outra, o que aconteceu? A manipulação de massa pobre foi quebrada, existe uma revolta. E aí veio lá de baixo o negócio, né? E aí essa revolta chega aqui em cima. Interessante essa reflexão, interessante. Queda da Bastilha e tantas outras que aconteceram pelo mundo. Nós hoje no Brasil, por exemplo, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, essa violência toda, o que está acontecendo, não é nada mais do que a revolta dessa massa que está subindo. Então hoje todos nós estamos sujeitos a algum tipo de ação dessa classe que vive um nível abaixo da pobreza, o que é uma vergonha para a humanidade. A pobreza a guerra e a pobreza são as duas maiores vergonhas do ser humano. Verdade. Ao longo da nossa existência, nós já tínhamos que ter encontrado uma saída para a miséria. Mesmo. Não é possível você ir para estados aqui, por exemplo, como o Brasil, eu já atravessei esse país várias vezes por ano ao longo da minha carreira, e aí você chega numa cidade a 200, 300 quilômetros de uma grande capital, e as pessoas estão cozinhando osso, fazendo sopa com osso. O osso é do dia? Não, já tem uma semana que esse osso... Isso não dá para você admitir, não dá mesmo, isso é verdade. Agora a igreja sempre teve, eu admiro o trabalho da igreja nesse sentido, porque a igreja sempre teve uma visão direcionada a melhorar a pobreza, a melhorar o estado de pobreza. Então, a igreja tem muito a ensinar para os nossos políticos. Desde as chamadas encíclicas sociais, o Rerum Novarum, que ali é um 13, que é de 1800 e pouco, né? A igreja tem esse. E o pensamento, o ensino social da igreja, ele é desde o começo da igreja, com os santos padres, né? O chamado os padres do deserto, desde o começo, né? Então isso é muito interessante, porque esse é o chamado ensino social da igreja. E é interessante lembrar isso, que lembra, né? O Papa tem essa visão, e o Papa tem uma palavra sedada, porque o Papa, ele não é só um líder religioso, ele é um líder também político que tem uma palavra a ser apresentada. Rodolfo, nosso diretor, quer falar, Rodolfo? Na verdade, é só informar que os nossos telespectadores que estão acompanhando, saiu agora mais uma notícia que, graças a Deus, a estabilidade da saúde do Papa continua, então ele está estável, que ele tomou as cinzas hoje pela manhã, na missa de cinzas, né, quarta-feira de cinzas. Hoje ele não tem febre mais. Exatamente, né? não tem febre, está o tempo todo na poltrona, não está deitado, então assim, cada vez se sentindo melhor. Telefonou novamente lá para Gaza para saber da situação, como que está. Então assim, mesmo com todas as dificuldades, sempre ativo, né, Padre? E nos enviou uma mensagem da campanha da fraternidade. Exatamente. Ele enviou, feita por ele mesmo, uma mensagem, porque a gente aqui no Brasil abre a campanha da fraternidade com o tema ecologia integral. E foi bom ter lembrado, o Rodolfo traz a informação, ele teve há 2 dias atrás um episódio que preocupou todo mundo, de uma broncoaspiração, né? Mas ele, graças a Deus, se recuperou. Muito bem. Que uma vez, um jovem me perguntou numa palestra minha, senhor Romão, o que o senhor acha que a igreja faz pelos pobres? Eu falei para você, qual é a paróquia da sua região? Eu não lembro o nome. Você visita, você vai, você participa? Não. Então, você vai encontrar essa resposta quando você passar a participar. Não sei na missa, não. Participa das ações sociais lá da sua paróquia, porque todas têm. Só como um dado, isso é um dado oficial, a igreja é a maior instituição caritativa do planeta. 60% da caridade feita no planeta Terra está nas mãos da igreja. 60%. É a maior instituição. Isso é um dado, não é dado, feito por órgãos oficiais. Não é a igreja que falou isso. A maior instituição caritativa do planeta. Não existe nenhuma instituição no mundo que empregue mais esforços, dinheiro e tal para a caridade do que a igreja.
O Carlinhos falou que você devia ter escolhido a música Black do Pearl Jam. Ah, boa também. Ah, tá vendo? Olha lá ele também. Olha aí, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, mais uma notícia aqui. Ai, quase caiu. Calma. Opa, quase que eu fui no... Bullying nas escolas, como identificar sinais e consequências da saúde da vítima. Muito bem, Jéssica, como a gente faz? Bullying continua sendo um grande problema, né? Sempre um grande problema, mas sempre continua. Parece que agora vem aumentado, principalmente por conta dos grupos do WhatsApp. Tem isso. Agora ficou mais esse cyberbullying, né? Há pouco tempo, uma escola de elite aqui de São Paulo acabou... Escola Bandeirantes, né? Pode falar Bandeirantes, mas todo mundo sabe Bandeirantes. Foram vários alunos que foram, né, tiveram ali a punição por conta disso. E é engraçado que o bully ali vem do inglês, que é valentão. Valentão. E fala muito do que a gente estava dizendo. Nem sempre o valentão é porque tem coragem. Às esse valentão é cheio de medo. Por isso que ele faz o que faz. Por isso ele se passa de valentão. Ele nunca anda sozinho. Não. Nunca anda sozinho, né? O que provoca o bullying, sim, né? E assim, sempre tem uma turma, né? E ele quer justamente, às vezes, por essa luta de poder, né? Ostentar, muitas vezes, uma situação que ele não tem ali para oferecer. E eu acho engraçado a gente trabalhar, engraçado não, mas muito importante trabalhar isso nas escolas, que há sempre uma saída para tudo. E a mesma criança que muitas vezes pode ser a que sofre, pode ser a que faz também. Porque a gente está numa sociedade tão doentia que muitas vezes a gente replica o mal que foi feito. Quem foi oprimido passa a ser opressor também. Sim. E até os professores, muitas vezes. Eu, em sala de aula, uma época, tinha uma turma lá que eles faziam umas piadas. Você vê que quem era o alvo, muitas vezes, era o professor da sala de aula. Era um terceirão, 47 alunos. 40, também é desumano, 47 Aí, eles, né, sexta-feira à noite, eles fazem o quê? Fazem, né, um massacre contra o professor. Então, muitas vezes, até o professor, né, cai nessa situação. E eu trago agora aqui até um pensamento bíblico mesmo, lá em Mateus, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Então, o que a gente tem que olhar, como que está essa autogestão, desse autoamor, de autovalorização dessa criança, para ela fazer o pior para o outro. Então, acho que a gente tem que, sim, olhar para quem comete isso e para quem sofre também, né? Porque agora, senão vira repetição. Quem que consegue identificar o bullying acontecendo? É o educador? É a família? Como que se deve... Não tem uma regra clara. Eu acho muito legal quando a escola tem um programa, né, que identifica, que explica para a criança o que é certo, o que é brincadeira, o que passa a ser deselegante, desrespeitoso, porque assim, é legal, tem as piadinhas. Quinta série sempre vai ter o que é narizudo, o que é orelhudo, outro... Não adianta, isso é da parte deles. Quem é o mais feio, mais divertido, e eles fazem isso. E tá tudo bem, mas a gente tem que ensinar ali os limites, né? E as escolhas de, olha, se eu não gostei, para quem eu recorro? Né? Por hora, às vezes é a mãe, às vezes é a família que está ali. E é legal quando a gente tem essa política de explicar sobre essa boa conduta, esse bom relacionamento dentro da escola, que seria uma atmosfera mais positiva, colaborativa. Às vezes tem um amigo que intervém. Professora, estão fazendo isso com tal aluno. Porque quem está sofrendo, geralmente tem tanta vergonha, tanta culpa, que não vai falar. Ele se aceita ali no papel de vítima. E assim, trabalhando com adolescentes e também até às vezes em escolas, com palestras e tudo mais, a gente já sabe, né? Eles querem muito nessa fase a autoafirmação. Então, aí, às vezes o bullying ele também é uma ferramenta errada, não uma escolha errada, para se destacarem. E aí é um ponto até que eu falo para eles, né? Muito assim dessa questão, olha, vamos falar de virtudes então, e para você ser bom, aí a gente vai constrói uma jornada que tem a ver com a idade, que tem a ver ali com aquela linguagem, para eles entenderem assim, olha, para que eu seja bom mesmo, eu tenho que fazer algo virtuoso. Então, se eu sou bom numa matéria, eu posso ajudar alguém a sair de um nível menor para um maior. Eu uso então essa minha energia para outro lado. E aí tem um outro ponto também que ajuda muito para a gente entender o que é bullying, porque às vezes até os adultos e os professores falam assim, mas o que é? E eu vi numa palestra uma vez o seguinte, olha, mimimi é a dor que não é minha. Então, às vezes, eu faço uma brincadeira com você e para todo mundo aqui, poxa, isso aqui não tem nada a ver. A Luana chamou ele de grandão, por exemplo. Você fala assim, nossa, é porque eu sou musculoso, mas para ele, essa palavra já era um gatilho. Então, a gente tem que treinar o nosso olhar. Eu até falo com eles assim, olha, é virtude quando a gente passa a se conhecer e quando a gente tem cuidado com a fragilidade do outro, porque a gente cria um ciclo que se retroalimenta. É como se você disse, para ser bonzão, não é por esse caminho. Você se destaca de outra forma. A gente está tendo hoje também
um trabalho que a igreja faz desde que passou a existir com a família está corroída hoje, né, pastor Jones? Os valores familiares estão completamente destruídos. E muitas vezes esses jovens são apenas uma esponja, eles replicam aquilo que a gente recebe da família, é verdade. Apanha em casa, vai bater lá. Escola, verdade, Du. Agora, as escolas também têm essa lei de, a gente fala, eu sou consultora parental também, então muitas vezes eu estou na escola falando com os pais. Entendi. Fora essas oficinas das emoções que a gente leva para as escolas e os treinamentos para os professores. E é justamente isso. Às vezes eles replicam o que eles passam dentro de casa. Então, como que eu posso? Nem sempre você controla o ambiente escolar. Isso. Mas se você trabalhar seu filho, pelo menos para ter uma identidade, para ter uma visão positiva dele mesmo, ele vai reconhecer quando alguém fizer alguma coisa que ele não gostar. Mas às vezes a criança é tão maltratada dentro de casa que quando é feito fora, é comum. E esse é um dos piores defeitos. Pais, às vezes, de escola, eu abro a palestra assim: senhores pais, vocês precisam se consertar. Senão seus filhos não terão salvação. É justamente isso. Consertar os pais para salvar os filhos. Todo o trabalho feito nas crianças tem que ser feito nos adultos também. Não tem sucesso. Vamos ver aqui, gente. Conheça os princípios, os principais direitos e deveres do empregador. Muito bem, doutor. O empregador tem deveres também, não só direitos. Né? E deveres E muitos. Muitos. A maior parte do empregador é deveres. Dever. Obrigações. É pagar a fatura do empregado em dia. Né? Mas para falar de direito do empregador, voltando à Bíblia, o grande empregador é o Criador, é Deus. É verdade. Ele fez o céu, a terra, deu a terra para Adão. Isso. Adão teve 2 filhos. Isso. Um, que é o mais... que se saiu melhor, que foi assassinado, que é o Abel. Ele foi criador de gado, né? E o agronegócio que está disputando. É verdade, agronegócio, é verdade. Então, a prosperidade do criador de gado, ele é bíblico, né? Que foi Abel. E Caim, que foi lavrador. Então, o grande empregador é Deus. E depois, os 2 filhos de Adão, né? Um no agronegócio e o outro no rural. E toda a legislação trabalhista, e eu tive o privilégio de ser aluno do professor Amauri Mascaro do Nascimento, aqui na FMU em 81, que com certeza é uma das maiores autoridades da relação patrão-empregado do Brasil, se não for do mundo. Então ele ensinava, né? A doutrina dele é muito simples. Dizia, você tem a relação patrão-empregado com a CLT, 1943, decreto 5.462, né? Quando criou a CLT, é que veio um regramento de que quais são as obrigações do patrão e os deveres do empregado. Mas eu estou nessa seara, nessa discussão, sempre defendendo o lado do empregador. Porque a gente vem com uma cultura de que o empregador ia para a justiça do trabalho, ia para o debate jurídico, já condenado. É verdade. Falar, não adianta negócio, não adianta, não. Por quê? Aí você ia já condenado. E tinha no modelo anterior o juiz togado que presidia a audiência, um juiz classista representando o empregador, que não tinha força nenhuma, e o outro lado, o juiz do empregado. Né? E a classe trabalhadora foi crescendo, se organizando, o sindicato foi desenvolvendo, ganhando força, veio as federações, as confederações, e hoje a classe trabalhadora está onde? Nós temos um presidente da República que, pelo 3º mandato, vem da onde? Classe trabalhadora. Classe trabalhadora. Sindicato e tal. Hoje você tem uma fatia do poder político na mão. A classe trabalhadora, vários estados, vários municípios, né? Você tem uma representação forte nas assembleias legislativas, nas câmaras estaduais, municipais, federal.
e no Senado Federal. Então, a classe trabalhadora deixou de ser aquela, a mão de obra escrava, o coitadinho. Se tornou meio protagonista. Se tornou protagonista. E a legislação só teve um avanço com a reforma da CLT no governo anterior, né? Que botou um certo de freio nas reclamações trabalhistas, eu chamo de ilícitas, porque o papel aceita tudo. Sei. A gente vai assinar uma reclamação trabalhista, ele bota lá no computador uma lista de direitos e faz um pedido lá absurdo. A reclamação trabalhista aí de trabalhador que trabalhou 2 anos e foi mandado embora por qualquer razão, ou com ou sem justa causa, o trabalhista dele, dependendo do salário, vem pleito lá de 200, 300 mil reais. Então virou uma indústria de reclamação trabalhista, porque a legislação, a Constituição Federal de 88 também criou mais obrigações para o empregador, mais direito para o trabalhador. Então, você ia para uma audiência, isso acontece hoje, está tendo audiência agora. Quem estiver me ouvindo, confirma isso. Você está lá com a reclamação trabalhista, pedindo uma fortuna, então nosso escritório aparelhou para defender o empregador. Olha, interessante, para defender o empregador. Qual que é o dever do empregador? Vamos abraçar o contrato de trabalho. Então, você lê o contrato de trabalho, está lá, você contratou o empregado para função X, está definido o salário, você combinou com ele, horário de entrada, horário de saída, e voltando no meu professor, e paga-se o que a lei manda. Que é de direito. Direito teu. Salário, combinado, férias, 13º, aviso prévio se for mandado embora, com ou sem justa causa, dependendo da influência né? Então, a reforma trabalhista, ela criou uma trave para as reclamações ilícitas, de pede tudo, que lá a gente faz um acordo por 50%, mas o sujeito não deve nada. Essa reforma a gente deve ao presidente Michel Temer, né? Ele foi essa reforma, ela colocou uma trave, não para o trabalhador, mas para os advogados que reclamam pelo trabalhador. Tipo assim, se você sucumbir, se você perder, a parte que você perdeu, você vai pagar o honorário. Oh. Então, um exemplo, você pede 500 mil no trabalhista, que eu chamo de relação ilícita. Mas o empregador vai para a audiência e leva toda a documentação e diz, doutor juiz, olha, eu aceito tudo que está aqui está pago, eu não devo nada. Eu cumpri o contrato, eu como empregador, eu cumpri o contrato meu. O empregador está mentindo, está pedindo coisas absurdas. Então, não tendo acordo, o juiz instrui, julga, se diz que eu só devo 50 e não 500, o outro lado tem que pagar um honorário sobre 450 mil reais. Isso aí criou uma trave. Então, não é que eu sou contra o direito do trabalhador. O direito do trabalhador tem, mas vamos abraçar o contrato e respeitar o contrato. Posso abrir uma questão aqui, Pai Juarez? O diretor quer que porque tem uma questão para a Luana aqui. Se não vai dar tempo, senão eu vou ser injusto com a Luana aqui. Vamos ver aqui, ó. Como ajudar os adolescentes a lidar com as redes sociais com segurança? Doutora, vamos lá. Vou começar com uma provocação. Esse é um problema. Vou começar com uma provocação. Imagine que você pega para o seu filho, entrega para ele um cartão de crédito e fala assim, voa, vai para onde você quiser. Porque hoje, quando você dá um celular ou um tablet e ele tem essa liberdade para olhar tudo ali, explorar tudo, é basicamente isso que acontece. E no mundo físico ainda existem lugares que ele não entra se for menor de 18 anos, ele não consegue viajar, ele tem algumas dificuldades ali. Agora, no mundo digital, ele está realmente livre. Então, o que eu vou falar aqui vale para as redes sociais e vale para a vida, porque no online, no offline, porque, inclusive, tem a ver com aquela primeira pergunta que nós tratamos aqui sobre a questão dos impactos que isso acaba gerando na própria escola, né? Na educação. Nós não podemos desgrudar
deixar de acompanhar, a gente tem que instruir. E acho que vale a pena a gente pensar nisso, porque hoje está muito fragmentado na cabeça de muitos pais que, olha, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito, então eu escolhi essa instituição de ensino, ou está nessa instituição, enfim, seja qual for, e eu espero que lá ele seja educado, que lá venham os valores e que lá as coisas sejam diferentes. Inclusive, quero que o professor seja super acolhedor com o meu filho. E essa expectativa entra muito aqui no que nós também falamos, né, sobre a importância, é a família que dá o tom, é a família que traz os valores, é a família que traz os princípios. E, gente, o ser humano não aprende de uma vez só, a gente tem que repetir. É por repetição, andar foi assim, escrever, para ler também. O filho vai dar trabalho. Não tem como, eu já falei 10 vezes e não adianta. Vai. Sim, porque tem que falar várias vezes. E quando a gente fala ainda que não tem uma maturação na parte que é importante para a racionalização, avaliação de riscos, etc. no cérebro, ele não tem realmente condições neurofisiológicas de ser como um adulto. Vamos tirar essas expectativas e entender que a gente tem que acompanhar. Eu não estou falando aqui sobre proibir, eu não estou falando aqui sobre virar fiscal, eu estou falando sobre dizer o seguinte, olha, fulaninho, e olhar também a questão, em que idade que eu começo a inserir meu filho nisso, né? Que é muito importante. Hoje existe recomendação de que eles não tenham nem contato com a tela, né, durante a primeira infância. Agora, o grande ponto é que, assim, também eu sou mãe, tá? Eu tenho uma filha de 4 anos, é complicado sentar para almoçar e ela tá ali, porque para a criança é chato conversar. Às vezes uma tela resolve ele só para ver um desenho enquanto a gente consegue se alimentar. Mas a questão é, cadê o olhar dos pais, olhando os conteúdos, orientando, falando, filho, por que você está nesse grupo? Quem te convidou? Quem são os seus amigos? Entender quem é o grupo digital, o grupo também físico que seu filho pertence, aquele olho que hoje está muito em falta. Dos pais. Eu fiz um post hoje falando justamente isso. Se toda vez que seu filho der trabalho em casa, você der o celular na mão dele, como que ele vai aprender e treinar para na hora que está na sala de aula ter o foco e a atenção necessária? Ai, acabou! Ah, não acredito! Eu não acredito. Aliano, cadê minha música? A primeira carteira profissional, a 001, foi entregue para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, olha, de série da Fundaga. Vamos lá! Essa música? Essa música, né? Essa aí. Jéssica Zuzzi, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. Porque você pode acompanhar a Jéssica no canal do YouTube dela e no Instagram, que é @Jéssica_Zuzzi. Tá certo? Pode lá acompanhar. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso. César Romão, olha aí que beleza. Obrigado, Paty. Como que sabe tudo, olha aí que beleza. Romão, _César. Isso, facinho. Esse é no Instagram. Muito obrigado. Luana Couto, muito obrigado. Obrigado mesmo. Atenção no Instagram, @luanacouto.psioficial e no canal também do YouTube, @Luana Couto Psicóloga. Exatamente. Psicóloga. E o doutor João de Lourenço, olha aí, ó. Atenção, doutor João de Lourenço, que eu acho que é do agronegócio, porque ele puxou sardinha, criador de gado, né? _João de Lourenço NQI. Victorino dos Santos Ronqui. Olha. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Olha que beleza. Aumenta o som porque acabou o programa.